Olá, pessoal, ciclo 3, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e agora é da frente 2, nossa última aula do caderno 2 da frente 2. E essa dica musical aqui, ó, sensacional, hein? Procurem na internet a história dessa banda, vocês vão se emocionar. Muito bacana. Ok? Então vamos lá, gente. Caderno 2, frente 2, aula 18, página 68. Esta aula já fala de 3 coisas ao mesmo tempo: dióptro plano, lâminas de faces paralelas e prismas óticos, ok? Então nós vamos ver em primeiro lugar o que é um dióptro plano. É um conjunto de 2 meios homogêneos e transparentes delimitados por uma superfície plana. Exemplo, isso aqui é uma superfície plana, ó. Isso aqui é um dióptro plano, é a divisão entre ar e água. Então, aqui pode ser um lago, onde tem um peixinho nadando, e a pessoa que é o observador está no ar, vendo o peixinho. Então, esta superfície de separação entre ar e água é o que nós chamamos de dióptro plano, ok? Vocês vão ver daqui a pouquinho que quando eu tiver 2 dióptros planos, ó, um dióptro plano, olha a minha mão, e outro dióptro plano, eu tenho 2 dióptros planos, eu tenho uma lâmina de faces paralelas. Ou seja, aqui no meio, entre os meus 2 lápis, pode ser vidro, em cima e embaixo, ar. Então, eu tenho 2 dióptros planos, ok? Quando eu tiver 2 dióptros planos, mas não paralelos, fazendo isso aqui, ó, se encontrando, tá? Aqui é um dióptro plano, aqui é outro dióptro plano. Quando eu tiver 2 dióptros planos, eu tenho um prisma, ok? Então, aí nós temos um prisma. Portanto, pessoal, continuando aqui, ó, quando eu tenho 2 dióptros que não são paralelos, formando um determinado ângulo, eu tenho um prisma, que nós vamos ver nessa aula também. E posteriormente, nas aulas do caderno 3, nós vamos estudar lentes, quando eu tenho um dióptro plano e um curvo, ou 2 curvos, formam uma lente esférica, ok? Então, agora, nós temos aqui, ó, o dióptro plano. Eu tenho aqui um peixe nadando na superfície de um lago. A distância verdadeira real do peixe até a superfície da água, eu chamei pela letra P. No caderno de vocês está pela letra P. Então, P é a posição verdadeira, a posição real do peixe, a distância verdadeira dele até a superfície da água. Sai um raio de luz do peixe, olha aqui, passa a se propagar na água e chega no olho da pessoa. Só que a pessoa enxerga isso, esse raio prolongado, ó. Olha o pontilhado. Então, a pessoa enxerga o peixe nesta posição, quando, na verdade, ele está nadando nesta posição. Essa é a imagem do peixe, é a distância do peixe até a superfície de separação ar e água que a pessoa vê. Isto é a imagem do peixe, ou chamada de distância aparente, que nós vamos representar por pelinha, tá? A fórmula para isso é muito simples. Você vai fazer uma proporção P sobre pelinha, ou pode fazer o contrário, pelinha sobre P, tanto faz. Esses P e pelinhas aqui, eles vão casar com os índices de refração do ar e da água. Veja bem, aqui eu coloquei em cima no numerador P. O que é P? P é a distância verdadeira do peixe. Onde realmente o peixe está nadando. O peixe é o objeto que está sendo visto. Então, o P casa com o índice de refração do local onde está o objeto. No caso, o objeto que é o peixe está na água. Então, o P casa com o índice de refração da água. O que é pelinha?
Pelinha é a imagem do peixe, é o que o observador vê. Então, o pelinha casa com o índice de refração do local onde está o observador. Esse observador está no ar. Então, eu faria P sobre pelinha, N da água, sobre N do ar. É isso que usamos para dióptro plano, mais nada. Em seguida, nós vamos ver uma lâmina de faces paralelas. Como eu já falei, a lâmina de faces paralelas, ela tem duas faces planas e paralelas. Aqui pode ser o ar, aqui pode ser uma janela de vidro e aqui é o ar novamente. Raio de luz incidente no ar, refrata-se, passa a se propagar no vidro. A velocidade no vidro diminui, o raio R de refração é menor que o ângulo de incidência, tá? Esses dois ângulos aqui são alternos e internos, são iguais. Aí o raio passa para o ar, novamente a velocidade aumenta. Este ângulo aqui, I, ele é um ângulo, I' é maior do que o ângulo R, porque a velocidade aumenta. Se você prolongar esse raio incidente, ó, dá para perceber que ele é paralelo ao raio refratado que saiu aqui na segunda face da lâmina. Claro, isso considerando aqui N1 e N3, por exemplo, ar, meios iguais. Eles são paralelos e aqui a luz sofre um desvio, certo? Esse desvio é calculado pela espessura da lâmina. Então, essa distância daqui até aqui é a espessura da lâmina. O seno dos ângulos I menos R, dividido pelo cosseno de R. Essa é a fórmula para se calcular o desvio lateral sofrido pelo raio de luz. E os prismas ópticos são dois dióptros, ó, primeiro dióptro, segundo dióptro, formando um ângulo de abertura A. Este ângulo ele é chamado de ângulo de refringência ou ângulo de abertura A. Raio de luz incidente na primeira face do prisma, olha aqui a normal, formando 90 graus com a superfície do prisma. Esse é o ângulo de incidência na primeira face. O raio passa a se propagar dentro do prisma. Este ângulo é chamado ângulo R, ângulo de refração na primeira face. Este raio é um raio incidente na segunda face. Aqui no caderno de vocês ele chamou de R', é o ângulo de incidência na segunda face, e I' é o ângulo de refração na segunda face, também chamado de ângulo emergente ou ângulo de emergência, tá? Se vocês repararem, esse é o raio de luz que entra no prisma, ó. Ele nunca vai fazer isso, ó, nunca vai direto. E esse é o raio que sai, ó. Então, o ângulo, o raio que entrou e o raio que saiu, formou um ângulo aqui, ó, que é chamado de ângulo de desvio, certo? Então, nós vamos aprender agora as fórmulas do prisma. Tem uma que vocês já conhecem, lei de Snell-Descartes, é aplicada na primeira face e na segunda face. Primeira face, N1 seno I, N2 seno R. Segunda face, N2 seno de R', N3 seno de I', tá? Tá tudo na próxima página. A abertura do prisma ela é dada pela soma desses dois ângulos internos. Então, a abertura do prisma é R mais R'. E esse desvio do prisma é a soma dos dois ângulos externos, I mais I' menos a abertura do prisma. Tá tudo aqui, ó. Lei de Snell na primeira face, lei de Snell na segunda face, abertura do prisma, soma dos dois ângulos internos, e o desvio angular, a soma dos dois ângulos externos, I mais I' menos a abertura do prisma. Aqui é só uma dedução das fórmulas. Às vezes o problema fala que o desvio angular é o mínimo possível. Quando que esse delta é o mínimo possível? Quando os dois ângulos internos são iguais, quando R for igual a R', e quando os dois ângulos externos forem iguais, I igual a I'. Então, I igual a I' e R igual a R' é a condição para o desvio angular mínimo. Exercícios propostos, página 70.
Número 1. A figura mostra um gato observando um peixe dentro de um aquário contendo água. O índice de refração absoluto do ar, onde está o gato, é igual a 1. O gato está observando o peixe. O gato é o observador. O gato está no ar. Então, o índice de refração do ar, que é onde está o observador, é 1. O peixe está na água. Só um instantinho aqui, pessoal. Pronto. Ó, então, continuando aqui. O peixe está dentro da água. O peixe é o objeto. Então, onde o peixe está, é o índice de refração N do objeto, no caso da água, 1,5 que foi dado aqui. O gato vê a imagem do peixe 20 centímetros abaixo da superfície da água. O que o gato vê é a imagem. A distância da imagem do peixe até a borda aqui, ó, é pelinha, então pelinha vale 20. A pergunta do problema é: assinale a profundidade real do peixe em relação à superfície. Então, a posição verdadeira do peixe em relação à água é o P. Então, o que eu fiz? P sobre pelinha, N do objeto sobre N do observador. P, posição verdadeira do peixe. O peixe é o objeto. O peixe nada na água. Então, o P casa com o índice de refração da água. Pelinha é a imagem que o gato vê. O gato é o observador. O gato está no ar. Portanto, pelinha casa com o índice de refração do ar. Substituindo P, posição verdadeira do peixe. Não sei. Pelinha, posição verdadeira, posição que o gato vê o peixe. Foi dado aqui no texto, 20. Índice de refração da água, 1,5 e o do ar, 1. Foi tudo dado. Multipliquei em cruz, P vezes 1, P, 20 vezes 1,5, 30 centímetros, alternativa E. Então, a profundidade que este peixe está nadando, 30 centímetros, mas o gato o vê a 20 centímetros, ok? Número 2. Dentro de um recipiente aberto em repouso, acham-se supostas 2 camadas líquidas, uma de óleo e outra de água, líquidos imiscíveis, não se misturam, com alturas respectivamente iguais a 24 centímetros. Um objeto P de dimensões desprezíveis é colocado no centro da base do recipiente, sendo visado por um observador O, cujo globo ocular está praticamente na vertical que contém o objeto, conforme figura. Aqui lhe deu os índices de refração da água e do óleo e do ar, respectivamente. Índice de refração da água, 4/3. Índice de refração do óleo, 3/2, índice de refração do ar, 1. Ele quer a profundidade aparente em que O visualiza o ponto P. Aqui nós temos 2 dióptros, ó. Água e óleo é 1, óleo e ar é outro, ok? Então, eu refiz a figura aqui, ó. Então, sai um raio de luz aqui, ó, do ponto P, propaga-se na água, da água ele passa para o óleo e do óleo ele passa para o ar, ok? Então, o olho da pessoa enxerga isso aqui. Este primeiro raio aqui, o que acontece? Se você prolongar este raio aqui, a primeira imagem é o P1, certo? Essa é a primeira imagem. E se você prolongar este outro raio refratado, a segunda imagem é o P2. O problema pede essa distância de P1, aqui, ó, de P1 até a superfície da água. Então, seria 24 mais 24 mais esse pedacinho aqui, tá? Bom, veja bem, primeiro dióptro, aqui, água, óleo, ok? P sobre pelinha, N do objeto pelo N do observador.
O objeto, é o ponto P, está na água, tá? Então, o N do objeto casa com o índice de refração da água. E o observador, para formar a primeira imagem, óleo. P, posição verdadeira do objeto em relação a esse dióptro água-ar. É essa distância aqui, 24. Então, troquei o P por 24. P' nós vamos calcular. Índice de refração da água, 4/3. Aqui embaixo, índice de refração do óleo, 3/2. Multipliquei em cruz. P' vezes 4/3. Está aqui, ó, 4/3 P'. 24 vezes 3/2. Eu dividi os numeradores por 4. 4 por 4 dá 1. 1 P' sobre 3, P' sobre 3. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 3/2. Aí eu multipliquei em cruz de novo, ó. 2 P', tá aqui. 3 vezes 6 vezes 3, 54. 54 por 2, 27 centímetros. Então, eu achei que essa distância, ó, de P1 até aqui, 27 centímetros. Ou, se aqui tem 24, aqui esse pedacinho tem 3 centímetros. Agora, eu vou fazer tudo isso de novo para o segundo dióptro, óleo, ar. Então, a imagem conjugada pelo dióptro 1, como já vimos lá atrás, funciona como objeto real em relação ao dióptro 2. Dióptro 2, óleo, ar. De novo, P sobre P', N do objeto sobre N do observador. Agora, o objeto é o óleo e a pessoa, o observador, está no ar. P, cuidado agora, ó. O que é P? P é 27 mais 54. É isso aqui, ó. A distância daqui até aqui, 27, que eu acabei de achar aqui, mais 24, certo? Então, 27 mais 24, 51 sobre P'. N do objeto, que é o óleo, 3/2, N do observador, que é o ar, 1. Multiplico em cruz, P' vezes 3/2, 3/2 P', 51 vezes 1, 51. 3 sobre 2 dá 1,5, que passa dividindo, 51 por 1,5, 34 centímetros. Então, o P', que é a distância que o observador enxerga, realmente 34 centímetros, alternativa C. Número 3. Um raio de luz monocromático incide sobre uma lâmina delgada de vidro com faces paralelas, formando com ela um ângulo de 30 graus. Cuidado! 30 graus não é o ângulo de incidência. Você tem que traçar aqui a reta normal. O ângulo de incidência é sempre o ângulo que o raio incidente forma com a normal. A normal forma aqui 90 graus, então o ângulo de incidência 60 graus, que estará na próxima figura. A lâmina está envolvida no ar, sabemos que o índice de refração do ar vale 1. A lâmina tem uma espessura de raiz de 3, então essa distância daqui até aqui, espessura da lâmina raiz de 3. Sabe-se que o índice de refração do vidro é raiz de 3 e o do ar é 1. Eu quero o deslocamento lateral X em milímetros sofrido pelo raio de luz ao atravessar a lâmina. É esse desvio X que ele está pedindo. O raio não entra direto, ó, não entra direto, tá? Ele sofre esse desvio e esse desvio. Ou você aplica aquela fórmula direto do início da aula, que é o desvio lateral, ou se você esquecer a fórmula, você pode fazer por este processo que eu vou fazer agora, tá? Então, olha aqui, raio incidente. Aqui, como eu já falei, o ângulo de incidência, 60 graus. Aqui é o ângulo de refração, que o raio refratado forma com a normal. Chamei esse ângulo aqui de alfa, ok? O que eu vou fazer em primeiro lugar? Aplicar a lei de Snell-Descartes nessa primeira face. N ar, C no I, N do vidro, C no R. Olha aqui, ó. N do vidro, coloquei ela primeiro, tanto faz. N do vidro, C no R, ó. N do vidro, C no R, igual. Aqui fora, N do ar, C no I. N do vidro foi dado, raiz de 3.
Seno de R, não sei. N do ar, 1. Seno do ângulo de incidência, que é 60 graus. Então, aqui sobrou raiz de 3 seno R, copiei aqui. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes 1, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 aqui, cortou com raiz de 3 aqui. Então, sobrou seno de R, 1 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno é meio? É o ângulo de 30 graus. Portanto, eu achei que este ângulo R, aqui, ó, vale 30 graus, ok? Nesse triângulo ABC aqui, ó, triângulo A, B, C, tá vendo? Eu vou tirar o cosseno de R. O que é cosseno? Cateto adjacente, que é a espessura da lâmina que foi dada, dividido pela hipotenusa, que é esse lado AB aqui, ó. O cosseno de R, como o R deu 30 graus, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu troquei o cosseno de 30 graus por raiz de 3 sobre 2. E a espessura da lâmina, raiz de 3, e a B, a distância, eu não sei. Raiz de 3 aqui, cortou com raiz de 3 aqui, multiplica em cruz, AB vale 2 centímetros, porque aqui está em centímetros, que é a mesma coisa que 20 milímetros, ok? Então, eu descobri que essa distância aqui, ó, de A para B, 20 milímetros. Se vocês olharem aqui, ó, este ângulo alfa, aqui, ó, mais R, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ó, matemática. Ó, essa reta cruza com reta. Este ângulo aqui todinho é 60 graus, é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ó, é igualzinho. Alfa mais R, então, ó, alfa mais R tem que dar 60 graus. Então, o alfa mais R tem que dar o I, que é 60 graus. O R nós descobrimos aqui 30 e o I está na figura 60. Então, o alfa também vale 30 graus. O que eu faço agora? Seno de alfa. O que é seno de alfa? Cateto oposto x, que é o que ele pede, dividido pela hipotenusa. Aqui o ângulo reto, a hipotenusa é AB. Então, seno alfa, x sobre AB. O alfa deu 30, seno de 30 é meio, o x eu copiei e o AB achei aqui em cima em milímetros. Multiplico em cruz, vai dar 2x igual a 20, x igual a 20 dividido por 2, 10 milímetros é o desvio x. Ou, como eu falei, repetindo, usa aquela formulinha pronta do início da aula, tá? O número 4, nós temos aqui um prisma, foi feita uma incidência aqui de luz branca. Quando ela passa pelo prisma, ela sofre o fenômeno da dispersão da luz. São as 7 cores básicas do arco-íris, começando do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul. Tem o anil, que não colocaram aqui, e o violeta. Esse aqui são os comprimentos de onda de cada uma, certo? A primeira é a vermelha, tá? Vermelha. Só que aqui ele representou 3 raios de luz, apenas ele quis colocar as cores. Aqui, vermelha, olha aqui no texto, azul e verde. Então, essa primeira cor é a vermelha. Então, ela bate aqui, ó, reflete e vem aqui. Então, essa última cor aqui embaixo é vermelha, ó, marquei aqui, tá? Depois nós temos as luzes azul e verde. Depois da vermelha, pela ordem, vem a verde. Então, esse próximo aqui é o verde. Então, o verde está aqui no meio e a última é a azul, tá? Então, essa sequência de cores, ó, observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, de baixo para cima, vermelho, verde e azul, alternativa A. Exercício número 5. Nós temos o funcionamento básico de um periscópio, instrumento usado por submarinos. Então,
com a embarcação submersa, o periscópio é erguido, possibilitando aos tripulantes se informarem sobre corpos situados acima da superfície da água. 2 prismas iguais com secção transversal em forma de triângulo, retângulo isósceles são posicionados como no esquema para produzir reflexões do feixe luminoso, o que transfere a luz para o olho do observador, o que contempla uma imagem final de natureza virtual do objeto visado. Então, aqui tem um objeto, sai o raio de luz, bate no prisma e volta. Pessoal, aqui ele sofre um fenômeno chamado reflexão total. Em vez do raio entrar no prisma e sair, ele bate e retorna. Isso é reflexão total, que vai ser visto por vocês na quarta-feira, na aula de grupo de estudos, ok? Então, ele bate, sofre o fenômeno de reflexão total, bate novamente, sofre novamente reflexão total e chega no olho da pessoa. Na letra A, ele diz, admita que R, isso aqui é um relógio de ponteiros cujo mostrador há traços no lugar de números. Se a indicação do R for 9 horas, que horário será lido pelo observador O? 9 horas está marcando o relógio. Primeira reflexão, o relógio inverte. Então, em vez de 9 horas, aqui vai ser lido 3 horas. Só que aqui reflete novamente 3 horas, inverte novamente, então a pessoa lê exatamente o horário correto, 9 horas, ok? Na letra B, adotando-se para o ar, que preenche o periscópio, o índice de refração 1, determine uma relação para o índice de refração N do material, que são feitos os prismas, para que a imagem final O tenha brilho máximo. Bom, para ver brilho máximo, a luz não pode sair do prisma para fora, ela tem que ser refletida totalmente. Esse é o fenômeno da reflexão total, como falei anteriormente. Vocês vão ver na aula anterior que para ver reflexão total, esse ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Para a fórmula de reflexão total, a gente só tem uma única fórmula, que é o seno deste ângulo. Então, este ângulo alfa de incidência maior que o ângulo limite. Apliquei seno dos dois lados. Então, o seno de alfa maior que o seno do ângulo limite. Sempre o seno do ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. O índice de refração menor que existe é o do ar, que é 1. E o N, no caso, é o N do prisma. O ângulo alfa aqui é 45, então troquei o alfa por 45. Seno de 45 maior que 1 sobre N. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, maior que 1 sobre N. Multipliquei em cruz, racionalizei, simplifiquei. O índice de refração do prisma deve ser maior do que raiz quadrada de 2. Ou seja, a raiz quadrada de 2 é em torno de 1,4, ok? Então, esse deve ser o índice de refração do prisma. Certinho, gente? Terminamos caderno 2, a frente 2. Até a próxima. Tchau, tchau.